Saudações a todos. Eu quero pedir a você que não é inscrito no meu canal, se quiser, é claro, se inscreva nele, dá um joinha, isso ajuda na divulgação dos meus vídeos. Ativa o sininho aí para receber as notificações, você será avisado toda vez que eu postar um vídeo. Comente, tem espaço aí abaixo, você tem a liberdade de comentar a favor ou contra, não tem problema. E compartilhe esse vídeo com seus familiares, seus irmãos de igreja, enfim, parentes, não importa. Esse canal, ele pertence ao Atalaia. O que você ouve aqui não é comum de se ouvir nas igrejas ou em qualquer outro lugar. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, dependente aí de que você seja, se você é católico, eu não gravo vídeos só para evangélicos, mas católicos, espíritas, budistas, candomblé, não importa, você que é ateu, é para todos que estão me assistindo. Muito bem, meus irmãos, o título dessa pregação de hoje, Psicologia e Terapia em Grupo, com o nome de igreja. Também é um título aí polêmico, né? Não é comum de se ouvir isso. Por isso que eu sempre digo, né? Esse canal pertence ao Atalaia. O que você ouve aqui não é comum de se ouvir nas igrejas ou em qualquer outro lugar. Então, você não vai ouvir isso. Dificilmente, na verdade, você vai ouvir isso, né? Que eu disse aqui, né? Que é dito, na verdade, aqui nesse canal. Reuniões de psicologia e terapia em grupo com o nome de igreja evangélica, né? Não queria estar gravando, a maioria dos vídeos com certeza não gostaria de estar gravando, mas é necessário. Eu me sinto na obrigação como Atalaia, como servo de Deus, portador das mensagens de salvação e também das mensagens de condenação, pregar as mensagens que eu tenho pregado aqui, que dificilmente você vai ver em outras igrejas, em pontos de pregação, enfim, monte, garagem, não importa. A palavra, né, base para esse texto está lá em Efésios, capítulo 4, do verso 20 ao 29. A gente vai estar lendo aqui, né, já está aberto. Efésios 4, 20 ao 29. Diz assim: Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele estáis ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis, né, abandoneis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, né, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Muito bem, esse é o texto, né, base hoje dessa pregação. O apóstolo Paulo escrevendo essa carta à igreja de Éfeso, né, para despojar do velho homem. Basicamente, esse texto ele ensina, né, ele motiva, ele demonstra, né, que o crente, o cristão, ele se deve despojar, abandonar, né, descartar o velho homem, as práticas, as atitudes, pensamentos, a conduta, né, o modo de pensar, de agir. Então deve despojar, deve abandonar e deve se revestir do novo homem, né, como Cristo ensina nos evangelhos, como diz aqui, se é que você está ouvindo Cristo. Diz também que, né, pelo que abandonai a mentira e falai somente a verdade, que é muito importante dizer. Então, quando a gente era do mundo, né, tinha as práticas do mundo, eu me lembro até, né, tinha o dia da mentira, lembra? 1º de abril, Então a gente esperava, né, aquele dia, quando eu acordava logo de manhã, já procurava alguém ali para pregar uma peça em alguém, né, para contar uma mentira. Então a gente tinha prazer, satisfação. Mas quando a gente vem de verdade para Cristo, uma nova criatura, a gente abandona, né?
se despoja desses hábitos, desse modo de vida, dessas práticas de vida, né, concernentes aí ao mundo, às coisas do mundo. E a gente passa a viver em justiça e em santidade. É uma grande mudança, uma grande diferença, e é muito difícil essa transformação, diga-se de passagem. O texto que eu coloquei aí tem tudo a ver, né? Psicologia e terapia em grupo com o nome de igreja. Qual a razão de eu ter colocado, né, dado esse título a essa pregação? Pelo que vem acontecendo, né, com as igrejas evangélicas, infelizmente, não são todas, não posso generalizar, mas a grande maioria, quanto presbítero? 98%, 99%, né? Haja vista, você pode confirmar isso nos discursos, nas pregações, né, daqueles que estão em cima dos púlpitos, independente da placa da igreja, né? São pregações sempre voltadas, quase todas, quase todas, voltadas às necessidades dos homens, aos problemas, às dificuldades, às adversidades dos homens. As pregações, elas estão sempre direcionadas em trazer soluções e soluções rápidas para esses problemas, além de motivá-las, né, com mensagens motivacionais, mensagens da confissão positiva de que tudo vai dar certo, de que os problemas vão ser todos resolvidos, de que Deus vai cumprir todas as promessas, e eu já preguei isso, tem pregação minha anterior, e eu provo na Bíblia que Deus não vai fazer, não vai cumprir todas as promessas. Então é por essa razão que eu coloquei esse título, e não estou exagerando, de verdade, tem tudo a ver, né? Psicologia e terapia em grupo com o nome de igreja. Não sei se você já foi num psicólogo, numa psicóloga, se você já passou. Eu já passei no passado, eu não lembro, deveria ter uns 27, 28 anos, não lembro exatamente. Eu acho que eu não tinha 30 anos, eu passei por algumas sessões, era necessário um psicólogo. E o que o psicólogo faz? O que a psicóloga faz? Exatamente isso. Trata as áreas terrenas, as áreas pessoais e particulares de cada paciente. As consultas, as terapias, né, consultas são voltadas para resolver, pode até se falar de espiritual, mas eu não sei, eu nunca ouvi falar de um psicólogo que trata o espiritual. Bom, né? Mas se você já passou, né, por um psicólogo, uma psicóloga, você sabe que esse é o viés, né? Essa é a forma de tratamento, o que é tratado, né, o que se busca ali, a solução, é tudo voltado para a vida terrena, para a vida pessoal da pessoa, que corresponde basicamente a é psicólogo, né? Então, vida financeira, vida sentimental, o ciclo de amizade, familiar, lazer, hobbies, enfim, tudo que envolve, né, a nossa vida aqui terrena, pessoal, né? Os problemas, né, que ocorrem aí nessas áreas. E não é isso que a igreja evangélica tem feito, né, nos seus discursos, quase todos, independente da placa. Não é isso. Não são essas áreas que estão sendo tratadas, que estão sendo abordadas nas pregações da igreja evangélica brasileira. Áreas pessoais, áreas particulares, problemas, adversidades, sentimental, pessoal, profissional, saúde. Até se fala de espiritual, mas é esporádico, a gente sabe. Mas não é o carro-chefe hoje da igreja. Faz sentido?
Se a gente considerar todas as pregações, independente de igreja, TV, internet, no celular, pessoalmente, nas igrejas, pontos de pregações, montes, não importa. Não é isso? Não faz sentido para o senhor, para a senhora, dependente do seu cargo eclesiástico, seja quem você for, dependente da sua religião, você que está me assistindo agora, que é ovelha, uma pessoa comum, não faz sentido o que eu estou dizendo? Não faz sentido o título que eu coloquei? Será que eu estou aqui inventando, querendo forçar uma situação? Né? Criar uma coisa que não existe? Ou de fato isso está acontecendo com a igreja? Eu não preciso sair daqui e ir em igreja nenhuma. Eu já sei. Aonde eu for, vai ser o mesmo discurso, voltado para as coisas humanas, para as adversidades, para as coisas terrenas, para soluções, apresentando soluções, até dar uma pincelada ali, né, no pecado, uma pincelada, até dar uma pincelada ali nas coisas espirituais. Mas basicamente quase tudo que a gente ouve diz respeito à nossa vida terrena aqui, nossa vida material, pessoal, diz respeito à nossa particularidade, coisas, né, as nossas áreas da nossa vida. Você pode concordar, você pode discordar, não tem problema, mas né, usa evidências e usa também textos bíblicos, né, para comprovar a veracidade do que você está falando, não tem problema nenhum. Vamos ver aqui mais um texto para cooperar aqui com essa pregação, Gálatas capítulo 1, do verso 8 a 10. Gálatas capítulo 1, está aqui pertinho, do verso 8 ao verso 10. Muito bem. Diz assim o texto: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Porque persuado eu, persuado é convenço, né, agrado, porque convenço eu agora a homens ou a Deus? O apóstolo Paulo faz uma pergunta: eu convenço agora a homens ou convenço a Deus? Agrado a homens ou agrado a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Meu Deus, hein? O texto aqui é forte, hein, irmãos e irmãs? O senhor que é líder, a senhora que é líder, pastor, pastora, independente do seu cargo eclesiástico, obreiros, ovelhas, você que é de outra religião, não importa. O que Paulo está dizendo aqui? Primeiro ele pergunta: agrado eu agora, persuado, convenço homens ou a Deus? Ele mesmo responde: pois se estiver agradando aos homens, não seria servo de Deus. A pergunta que eu quero fazer ao senhor, a senhora, dependente de quem você seja, aí atrás dessa câmera: o senhor tem procurado, a senhora tem procurado agradar aos homens ou agradar a Deus? Qual é a sua resposta? Mediante a liturgia dos cultos, mediante toda vez, né, que se tem uma oportunidade, que a Bíblia é aberta, uma saudação, a palavra inicial, mediante as pregações, mediante a pregação da palavra, mediante os ensinamentos, o que tem sido apresentado tem agradado aos homens ou tem agradado a Deus? Já se perguntou? Será que Deus está se agradando do que tem sido feito, do que tem sido apresentado nos púlpitos, da forma como as mensagens, os ensinamentos
né, tem sido compartilhado, tem sido apresentado às pessoas. Será que Deus tem se agradado? A julgar pelo que hoje a igreja evangélica ela tem apresentado, ela tem compartilhado com as pessoas ali na nave da igreja, a julgar pelo que a igreja tem servido, está servindo ali em cima dos púlpitos, a todos que estão nas igrejas. Será que isso tem agradado a Deus? Ou será que tem agradado aos homens? Deixe a sua resposta aí, o seu comentário, tem espaço aí para você comentar. Vamos ver uma outra palavra que está aqui em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 9. 1 Pedro, capítulo 2. Muito bem, capítulo 2, verso 1 a 9. Né, que diz assim, os falsos mestres, né? Diz assim o texto: e também houve entre o povo falsos profetas, como antes vos houvera também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Vamos ler somente até aqui, só até o verso 3 para não ficar muito longo, né? Então o apóstolo Pedro ele alerta aqui sobre os falsos profetas que vão inserir, né, na igreja. Eles já atuavam naquele tempo e ele fala também do futuro. Heresias de perdição, né? Ali no meio vai estar pregando verdades. Esses falsos profetas, o falso profeta não é aquele, né, que fala só heresia, só fábula. Ele prega a verdade também. O falso mestre, o falso profeta prega a verdade também. Então ele vai falar, ali, o apóstolo Pedro está querendo dizer isso, ali no meio da pregação, onde ele estiver citando textos bíblicos, verdades, ele vai introduzir heresias de perdição ali no meio, misturado, e a grande maioria não vai perceber de verdade. Ali tem heresias de perdição. E muitos seguirão essas dissoluções, onde será blasfemado a palavra, a verdade de Deus. Como a grande maioria não lê assiduamente a Bíblia, não ora, não jejua, não busca, né, textos que falem sobre esse assunto, sobre apostasia, sobre finais dos tempos, não vai compreender, não vai enxergar mesmo. Está buscando campanha de vitória, de conquista, está buscando pregações que falam de coisas boas somente, pregações que alegrem o coração, que motivem, que consolam. Não vai identificar as mensagens de heresia, de perdição que são introduzidas ali no meio, disfarçadamente. Não vão conseguir. Hoje, a igreja ela perdeu o sentido de lugar de redenção, de adoração e de santificação. Perdeu esse sentido. A igreja hoje é uma repartição celestial na terra para realizar os desejos, as vontades dos homens, tratar coisas materiais, coisas pessoais, os problemas, trazer soluções. É exatamente isso. A igreja evangélica como um todo, quase toda ela, 98% é o que eu acho, ela tem tudo a ver com isso. Psicologia e terapia em grupo com o nome de igreja. Na TV, na internet, no celular, pessoalmente, não preciso nem sair da minha casa, porque eu já sei o que vai ser pregado. Eu sei que em qualquer lugar que eu for, ou ligar a televisão, qualquer igreja que eu for, qualquer mesmo, internet, celular, lá em cima do púlpito, aqueles que forem
seja a palavra inicial, uma saudação, ou a palavra mesmo, a pregação, vão falar as mesmas coisas. Eu já sei o que vai ser dito. Deus cuida de você, Deus vai agir, Ele tem zelo, Ele sabe o que você está passando, Ele vai cumprir todas as promessas, Ele cuida, né? Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida, Deus tem o controle de todas as coisas e muito mais. Então eu já sei que isso vai ser dito, vai ser apresentado nos púlpitos, esse Deus, um Deus humanista, um Deus dócil, domesticado, um Deus que tem uma preocupação doentia em resolver os problemas dos crentes e realizar os seus sonhos. Eu não preciso ir na igreja para saber isso. Não preciso. Psicologia e terapia em grupo com nome de igreja. Basta ver os discursos em todas as igrejas. Pode haver uma exceção aí, mas isso acontece em todas as igrejas. Pode ter um ou outro que não fala. Se não é de dentro, vem alguém de fora e fala. Isso é coisa mais comum. Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou a todas as coisas, serão acrescentadas. Buscai primeiro, segundo a igreja evangélica, essa que está aí, que eu congrego, que você congrega, que a gente está vendo na TV, na internet, vamos refazer aí o texto de Mateus 6,33. Está errado, tem que inverter aí a ordem. Buscai primeiro as demais coisas e vos será acrescentado o reino de Deus e a sua justiça. A igreja evangélica, principalmente, as outras também, as outras denominações, mas a igreja evangélica conseguiu inverter, conseguiu pegar a passagem bíblica de Mateus 6,33 e trocou as prioridades. Buscai primeiro as demais coisas e Deus vai acrescentar o reino de Deus e a sua justiça. Diga que eu estou errado. Diga que eu estou inventando. Coloca textos bíblicos aí. Ou o que tem acontecendo, as evidências estão em todos os lugares. Vamos ver mais um texto aqui, 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Muito conhecido também. 2 Timóteo, já preguei nessa passagem. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5. Conjuro-te, suplico, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras, que insista a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, né? Conforme os seus desejos carnais, contrários à vontade de Deus. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, né? Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O apóstolo Paulo, carta para Timóteo, advertindo ele, né? A verdade é que a igreja evangélica, né? Ela não quer a verdade. Que paradoxo, né? A verdade é que a igreja evangélica não quer a verdade. Basta ver, né, como eu acabei de falar, as pregações na TV, na internet, no celular, pessoalmente. Quase tudo que se ouve, com raríssimas exceções, são voltadas para as necessidades dos homens, das pessoas que estão na igreja. Vontades e sonhos daqueles que frequentam a igreja. É voltado para o homem. Os cultos são antropocêntricos. Quantos presbíteros? Todos. Toda igreja? Toda igreja. Há variações, mas toda igreja. Eu lamento dizer isso, mas eu sinceramente, né, eu não tenho o menor problema, nem constrangimento em dizer que as igrejas evangélicas, quase todas, se tornaram em centros de celebração da carne. Eu acredito que é o que está acontecendo. Esse é o perfil
da igreja evangélica atualmente, a igreja evangélica moderna, como está no título desse vídeo. Deixa eu te dar um exemplo aqui de uma igreja que eu fui visitar há pouco tempo. Fazia muito tempo que eu não ia nessa igreja. Mas eu já sabia, lá atrás, que essa igreja ela era uma igreja humana, né? que privilegiava a vontade da carne, que não era adepta do evangelho da justiça, da correção, lá atrás. Então, depois de muito tempo, eu fui agora recentemente nessa igreja, não vou citar nome, mas enfim, e eu fui com um amigo, inclusive um irmão. E chegando lá, eu não fiquei surpreso, mas bastando ver a liturgia desde o início do culto, quando chegou na pregação, principalmente esse ponto que eu quero aqui compartilhar contigo, né? De verdade, eu sei que quem está aí atrás, independente de que seja, não vai acreditar no que eu vou dizer, mas eu vi um demônio falando através daquele pastor, daquele líder, pois ele falou o tempo todo, né, de uma campanha que ele abriu os últimos 3 meses agora do ano. Isso vai ser muito comum das igrejas evangélicas, né? Então ele falou o tempo todo de vitórias e conquistas, de que tudo ia dar certo, que o povo ia conquistar o que desejava, vitórias. Então ele abriu uma campanha. Eu vi um demônio falando através da vida daquele homem, falando coisas que não são bíblicas. Claramente um espírito maligno estava usando, né? Como aconteceu lá, vou colocar aqui o texto, Mateus 4. O que aconteceu lá com Jesus Cristo quando ele foi levado ao deserto? Satanás chegou lá e apresentou soluções rápidas. É o que a igreja está servindo. É o que a grande maioria que está aí atrás, o senhor que é líder, pastor, pastora, obreiro, seja quem você for, pregador de agenda, principalmente, senão não tem agenda. Isso acontece em todas as religiões, mas a igreja evangélica é a campeã. Mateus 4, Satanás, o que Satanás ofereceu para Jesus, a igreja evangélica, hoje, essa que nós congregamos, que nós visitamos, que está aí na TV, na internet, no rádio, não importa, ela está fazendo isso. Ela está apresentando, ela está oferecendo o que Satanás apresentou para Jesus Cristo lá no deserto. Tentação carnal, tentação material e tentação espiritual. Está com fome? Transforma essas pedras em pães. Solução rápida. Vitória, conquista rápida. Está vendo esses reinos? Carro, casa, empresas, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tentação material. Depois, Satanás leva Jesus lá no pináculo. Lança-te daqui. Aos teus anjos dá ordem a teu respeito para te guardar em tentação espiritual. Não é que a igreja oferece? Determina, declara o que é... Desculpa, gente, mas eu queria tanto que o Senhor, a Senhora abrisse, parasse com essa demência. Não tem outro nome, não encontro outro. Demência espiritual, parasse com isso. Mas o que Satanás ofereceu para Jesus no deserto é o que a igreja evangélica está oferecendo hoje para aqueles que estão sentados lá na nave. É claro que as outras religiões também, mas a igreja evangélica é a campeã. Soluções rápidas. Tratar os problemas rápido, apresentar soluções rápidas. Por isso que as igrejas têm esse perfil, psicologia e terapia em grupo com o nome de igreja. Centros de celebração da carne. Sei que o senhor vai ficar aborrecido, a senhora vai ficar aborrecida, mas aqui, nesse canal, aqui não tem manipulação. Aqui não se agrada a homens, aqui é a verdade. Verdade bíblica, também revelações do Espírito Santo de Deus. A palavra diz, né? Eu não estou lembrando o texto, eu vou colocar aqui abaixo, que Deus não deixa, né, de revelar as coisas aos seus servos, suas servas. Esse canal foi aberto para isso. Não vai mudar, para pregar a verdade genuína do Evangelho de Jesus Cristo, sem manipulação. Manipulação zero. Posso cometer um equívoco bíblico, falar alguma coisa, mudar o personagem, eu vou me retratar no vídeo seguinte, não tem problema. Não tem problema. Mas aqui é a verdade, aqui não tem manipulação. Não vou te agradar, não importa se você vai gostar de mim ou não, e eu sei que a grande maioria não gosta, como não está gostando também. Grande maioria, 5% assiste aos meus vídeos, mas eu vou continuar pregando. Vou continuar. Vou continuar cumprindo o meu ministério. Esse é o discurso em quase todas as igrejas evangélicas. Seja no Brasil ou seja no mundo, culto após culto, semana após semana, ano, né, mês após mês, ano após ano. Ela apresenta esse Deus
esse Deus humanista, um Deus que tem uma preocupação doentia em resolver os problemas terrenos e temporais dos crentes. E também em realizar os seus sonhos, em realizar as suas vontades. Eu não preciso sair daqui da minha casa, ir na igreja, qualquer igreja. Não preciso ligar a televisão, a internet, no celular, no computador, para saber o que vai ser pregado e para saber o que vai ser dito. Como eu falei no início dessa pregação. Não preciso. As pregações, as palavras, os discursos vão ser voltados para as necessidades humanas e temporais, necessidades terrenas, como eu disse anteriormente, né? Se você não foi, talvez você não saiba, mas quem já foi, como eu, se você for numa clínica, um psicólogo, uma psicóloga, você vai ouvir coisas muito semelhantes ao que você tem ouvido em cima dos púlpitos da igreja evangélica, né? O sentido, né, a direção, o conteúdo do que é dito dentro do consultório de um psicólogo, de uma psicóloga, é muito semelhante, é muito parecido com o que tem sido dito em cima dos púlpitos, com o que tem sido pregado nas igrejas, tem sido anunciado lá em cima dos púlpitos para aqueles que estão lá embaixo. Tem todo sentido, isso não é achismo, eu não caí aqui de paraquedas, eu me preparo para pregar, analiso muito, pesquiso e oro, buscando a verdade genuína do Evangelho, baseado na verdade da palavra de Deus, baseado em evidências bíblicas, sinais e evidências que estão acontecendo na igreja, que estão acontecendo na família, na política, em todas as áreas. Então é um acúmulo de informações, de fontes seguras, para chegar aqui e apresentar você o mais perto possível das verdades de Deus, das verdades de Jesus Cristo, com base bíblica, com base em evidências e testemunhos. Não é achismo, isso aqui não estou atrás de seguidores, de membros para o meu canal, não estou atrás de aprovação de homens, não estou. Eu busco a aprovação de Deus, por isso eu tenho todo cuidado nos detalhes, todo cuidado no que eu vou dizer, quais os textos, quais as evidências, quais os testemunhos, para ser o mais preciso, o mais verdadeiro e o mais bíblico possível. A igreja evangélica, para finalizar hoje, quase toda, com raríssimas exceções, é exatamente isso que está no título dessa pregação. Eu espero de verdade que, né, você que ficou até agora me assistindo aí, independente de quem você seja, que esteja aí atrás dessa câmera, que o que foi dito aqui possa descortinar os seus olhos, possa trazer você, né, tirar você desse mundo de fantasia, né, essa loucura que tem acontecido com a igreja evangélica, né, esse mundo surreal que não é baseado na verdade genuína, nas entrelinhas do Evangelho de Jesus Cristo, né, que tire você, né, desse sonho, dessa viagem e te traga para o mundo real, te traga para a realidade do que está acontecendo com o gênero humano, com a igreja evangélica, com aqueles que estão na frente, liderando a igreja, pastores, obreiros, tudo que são concernentes, né, que tem a ver com a igreja, chamada igreja evangélica, para que você não seja enganado, para que você não corra o risco de chegar lá no final, quando você partir para o outro lado, para a eternidade, você tenha que ouvir lá no trono branco, né, que Jesus Cristo te reprovou, que é o que vai acontecer com a grande maioria. A gente pode evitar isso buscando a verdade, saindo das fábulas, evitando as fantasias, sabe, essa manipulação, porque toda igreja evangélica manipula a palavra, umas mais e outras menos, mas o fato é que todas as igrejas evangélicas manipulam e as outras religiões também. Então o propósito desse canal, o propósito das minhas pregações, de eu pagar o preço que eu pago para estar aqui até de madrugada, 4, 5 horas da manhã, que está quase perto agora, é levar a verdade para você. As revelações da palavra, as revelações que vêm do Espírito Santo, para tirar você dessa areia movediça que está se tornando a religião. Tirar você do engano, das fábulas, trazer você dos sonhos para a realidade. Agora, se o senhor, se a senhora vai acreditar ou não, se você que é ovelha ou de uma outra religião
vai acreditar ou não no que eu tenho pregado, desde que eu comecei, em todos os vídeos que eu tenho ensinado, se vão acreditar ou não, independente de que vocês sejam aí atrás dessa câmera, eu não posso fazer nada. Eu não posso obrigar o senhor, a senhora, você a acreditar em mim. Eu estou fazendo a minha parte como atalaia, como eunuco. Tem textos na Bíblia que falam desses ministérios de atalaia. Ezequiel 33, coloco aqui abaixo. Jesus fala dos eunucos. Então eu estou procurando cumprir, fazer da melhor forma, que não é a minha, mas a forma de Deus, esse ministério, para te ajudar, para colaborar com todos vocês que estão aí atrás dessa câmera. Vou continuar fazendo isso, mesmo sabendo que a grande maioria não vai acreditar, vai resistir. Mas eu vou fazer a minha parte diante de Deus, porque foi para isso que eu fui chamado. Obrigado por ter ficado até aqui. Se quiser comentar, tem espaço aí abaixo, a favor ou contra, não importa, a gente pode conversar, sempre com base bíblica. Até o próximo vídeo, querendo Deus.